Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. E hoje bora bater um papo sobre o Apto 11, um fundo híbrido aí, mexe tanto com papel quanto tijolo, é da Navy, né? Ou Navy, não sei qual que é exatamente a pronúncia, né? E só lembrando, pessoal, esse fundo ele não está no acompanhamento mensal aqui do canal, né? Mas assim, eu quero começar a trazer alguns fundos que são, não vou falar um pouco esquecidos no mercado, né? Mas não são tão conhecidos assim. E quero começar a trazer esses fundos aqui para a gente dar uma olhadinha na tese, né? Fazer uma análise completa aqui dele. Então assim, eu quis começar por essa categoria de residencial, porque eu tenho experiência no mercado imobiliário, né? Para quem não sabe, eu sou do mercado imobiliário, eu tenho mais de 10 anos de experiência, sempre atuei em São Paulo, né? No mercado imobiliário de flats, especificamente flats. Então, assim, é o que esse cara aqui mexe, é o que muitos outros fundos imobiliários do setor também mexem, por exemplo, o HTMX é flat, o JFL é flat também. O VCRR já não é flat, mas é residencial, então é muito parecido. Então, assim, modéstia à parte, eu vou ter um pouco mais de conhecimento, eu acho que eu vou conseguir passar uma visão um pouquinho melhor aqui para vocês, né? Então, eu quero começar com essa classe de residencial e depois a gente vai dando uma olhadinha em outros fundos também. Então, por exemplo, eu quero trazer aqui o Game 11, que está fazendo um bom trabalho, quero trazer o WHGR também, que está fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, eu quero pegar alguns fundos assim, fundos que são novos aí também, para a gente dar uma olhadinha, né? Fazer uma análise aí para ver se tá bacana, né? Então, e só mais um recadinho também. Eu estou separando um material aqui para um fundo que se chama HOSI, que é um fundo da House, também residencial, né? Então, eu tô separando um material, quero gravar um vídeo ainda hoje, vou soltar hoje, talvez 3 horas da tarde ou 7 horas da noite. Então, primeiro vamos começar com esse aqui, que vai ser um pouquinho mais fácil de entender, e depois a gente vai lá para o outro, tá? Então, peguei o relatório mais atual aí dele, que é de junho de 2025, saiu agora no início desse mês, e vamos dar uma olhadinha aqui. Então, primeiro, o objetivo do fundo, né? Deixa eu até ir marcando aqui. O objetivo do fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando em imóveis residenciais, né, para renda, certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e outros ativos imobiliários conforme o regulamento. O fundo possui liberdade para oscilar entre 0% e 100%, tanto em imóveis quanto em crédito. Então, assim, ele tem essas duas classes de ativo que ele pode mexer, né? Tanto tijolo quanto papel, ponto. E ele não tem trava ali, né? Alguns fundos têm sua trava até 50% em tijolo, até 20% em papel, ele não tem trava nenhuma, então vai de 0 a 100 para qualquer uma das classes. E aqui algumas informações, né? Então, um fundo aí de 2021, uma cota patrimonial em 9,76, público-alvo investidor em geral, o valor patrimonial dele aí, fundo de quase 45 milhões, né? Tá bem pertinho. Ele tinha fechado aí cota mercado no final de junho, né, que é o relatório aqui, a 8,42. Quantidade de cotistas, 8.430. Tem aí sua taxa de administração, também tem uma taxa de performance aqui, né? E aqui a gente vê a composição da carteira dele. Então, as principais posições. A gente vê a parte que ele tem aqui de papel, crédito, né, 57%. Aí aqui o que ele tem de imóveis, 35%, e o que ele tem de caixa, atualmente 8% em caixa. E aqui ele deixa algumas movimentações que foi feita aí durante esse ciclo de vida dele, né? Então, em setembro de 22, realizaram a aquisição de 3 unidades no Edson Jardins, e em novembro de 22, a venda da unidade no Radisson Vila Olímpia. Por exemplo, esse Radisson Vila Olímpia aqui, ele é um flat, ele fica ali na rua Fidêncio Ramos, então eu conheço bem. Em abril de 23, vendemos a unidade do Transamérica Executive Faria Lima, outro flat. Em agosto de 24, vendemos uma unidade no Clarion Faria Lima, também é um flat, né? Em setembro de 2024, houve o pré-pagamento do CRI Almeida Júnior, assim reduzimos a exposição a crédito e aumentamos a posição em caixa. E em outubro, vendemos uma unidade no It Style Home, também é um outro flat, mas assim, esse aqui já é um flat numa pegada mais residencial, né? Então, aqui a gente vê a carteira de CRIs dele, né? Então, por indexador, como é que tá? IPCA mais 9, 85% aí, e CDI mais 3,4, 15%. Assim, a gente pode classificar ele aqui
como um middle risk, até um middle grade mesmo, né? A gente vê que não é tão puxado assim as operações dele. Por tipo, então a gente vê aqui 32% residencial, que é financiamento de obra, 14% residencial, garantia financeira, 13% residencial, incorporadora listada. Então, assim, a gente vê que é bastante aqui no residencial. Residencial, hotel. E aí ele tem um pouquinho aqui de logístico e shopping, né? Por localização da garantia, então 25% aí pulverizado, 24% aí em São Paulo capital. Então a gente está falando aqui, metade das garantias dele é de carteira pulverizada e em São Paulo capital, né? E o restante aí é espalhado aí. Composição da carteira aqui, então a gente vê a carteira de CRIs dele, né? A gente já vê que tem algumas concentrações aqui, mas assim, normal para um fundo de 50 milhões, é um fundo muito pequeno, é até normal ter essas concentrações, né? Dificilmente algum fundo pequeno assim não tem. Então a gente vê aqui, ó, 8% do PL nele aqui, nesse cadê? Maiojama, que é no Rio Grande do Sul, né? É um residencial. Taxa de IPCA mais 9. Bem ok, né? E aqui tem o São Carlos, MRV, Braspark, Gafisa Oscar Freire e o Casa Shopping. E aí o restante já está abaixo de 5, que é o ideal, né? Então, assim, só aqui a gente já vê que tem algumas concentrações. Mas se a gente for ver as taxas, ó, IPCA mais 8, IPCA mais 9,5, IPCA mais 8,7, IPCA mais 9,5, IPCA mais 9,35. Aqui são taxas ok. O problema é, tipo assim, ter uma concentração muito grande e ser uma operação, por exemplo, vamos colocar essa aqui, ó, CDI mais 4,64,6. Assim, é muito puxado isso aqui, né? Então, você ter uma exposição muito grande a uma taxa dessa é um pouquinho mais puxado, né? Então o risco de calote pode ser maior, né? Então, assim, tem essas concentrações, mas como são taxas até ok, dá para relevar um pouco, né? Ainda mais levando em consideração que é um fundo de apenas 50 milhões. Aí aqui a gente vê a carteira de imóveis dele, né? São imóveis para locação, né? Então ele tem edição Jardins, são 19 unidades, estúdios de 1 e 2 quartos, a área total 880 metros quadrados, né? E o Clérion Faria Lima, que ele tem uma única unidade de 2 quartos, área de 57 metros quadrados. E aqui tem mais algumas informações, né? Para as unidades compradas em 2021, o custo de aquisição e reforma foi de 16.300 metro quadrado, né? Em junho de 23, o portfólio de imóveis foi reavaliado para 20.400 metro quadrado. Em junho de 24, reavaliado de novo para R$ 20.600 o metro quadrado. Em agosto de 2024, foi vendida uma unidade aqui no Clérion Faria Lima, então ele tinha duas, né? E em outubro de 24, uma unidade no It Style Home também foi vendida. E ele não coloca mais informações, o quanto foi vendido, o quanto que foi comprado, né? Para a gente saber o quanto que ele destravou de valor aí, né? E aqui ele fala do Edição Jardins, né? Como a gente viu lá embaixo. Lá em cima, quer dizer, ele comprou 3 unidades, né? Totalizando 19 no prédio. Ele comprou em setembro de 22 por um preço de quase R$14 mil no metro quadrado. De mais unidades, ele deixa aqui o Clérion Faria Lima, só o que ele tem mesmo, né? Mas aqui tem as informações de venda, ó. Então, em novembro de 22, vendemos uma unidade no Radisson Vila Olímpia. Foram 34% a mais do valor de aquisição e taxa interna de retorno anualizado do investimento de 33%. Eu gostaria de saber quando que ele comprou. Então, em abril de 23, vendemos unidade no Transamérica Faria Lima, com 18% de lucro, né? 18% acima do valor de do valor de aquisição, 18% de lucro, a taxa interna de 26%. E no Clérion Faria Lima também um lucro de 16%. E em outubro de 24, no It Style Home com lucro de 10%.
que um retorno anualizado aí na taxa interna, né, de 9%. Aqui a gente vê performance dos imóveis. Então, no mês, o Revipar apresentou uma variação de 7%, comparado ao primeiro trimestre de 2025. Então, a ocupação aqui, a gente vê como é que tá. Assim, tá bem ok ali, não tá oscilando muito, né? Isso aqui pro segundo trimestre de 24, terceiro trimestre de 24, quarto trimestre de 24, primeiro trimestre de 25 e o mês de junho, né? Então tá em 80%. Aqui a gente vê a diária. Então, assim, não tá flutuando muito, né? Vai aqui de 320 quando pouco, né? Até 360 quando muito. Então não está mudando muita coisa. Nesse mês está 343. E o Revipar aqui também que a gente vê que não tem uma oscilação muito grande, né? Quando pouco, 256, quando muito, 291. Aqui a gente vê na parte de resultado de dividendos, o fundo distribuiu 10 centavos por cota. Além disso, o fundo possui aí mais 10 centavos de dividendos a pagar, né? Isso aqui é uma reserva acumulada, é isso? Acredito que seja isso. Então, resultado mensal histórico. A gente vê aqui receita total. E aí aqui na receita total a gente vê os juros de CRI, aluguel de imóveis. Então, ó, até nessa parte aqui do aluguel de imóveis, a gente vê que comparado aos meses anteriores, é praticamente a mesma coisa, somente aqui em março que foi bem abaixo, né? Mas nos outros meses anteriores foi mais ou menos a mesma coisa. Já na parte de juros dos CRIs, tem oscilação aqui, né? Mas eu vi que em algum momento ele vendeu um CRI lá, né? Teve a operação liquidada do Almeida Júnior, né? Então não sei em qual ponto foi aqui, mas assim, no mês passado foram 716 mil de CRI. E esse mês 387. Então, a gente está falando aqui ele quase metade aí, né, do que ele girou no mês anterior. Total dos custos, 126 mil, então bem em linha também com os meses anteriores, né? As custas do fundo e as despesas financeiras. Resultado aqui de 200 mil, a distribuição 442 mil. Então, assim, ele girou muito pouco, 4 centavos e entregou 10, né? Então, assim, esse mês ele girou muito pouco, mas se a gente for ver aqui nos últimos meses, ó, em janeiro ele girou 9 e pagou 9, em fevereiro ele girou 8 e pagou 9, em março ele girou 10 pagou 9, em abril ele girou 12 pagou 9 e em maio ele girou 15 e pagou 9, né? E aqui nos últimos 12 meses a gente vê que ele girou aqui 1,27 e pagou 90 centavos. Então, assim, a gente vê que tem ali um padrão de recorrência ali no fundo, né? Não é um negócio que fica oscilando bastante. E a gente vê que ele está gerando mais do que ele está pagando. Então, assim, isso é um ótimo ponto. O problema é você estar gerando menos do que você está pagando, né? Composição do resultado aqui nesse mês, como é que foi? De juros, foram 8 centavos, né? Juros de CRI e de caixa. Aluguel de imóveis contribuiu com mais 2 centavos. Ganho de capital, aqui ó, o ganho de capital ele teve um prejuízo aqui, mas ele não fala no que exatamente, né? Então teve um prejuízo aí tomou 3 centavos na cabeça. Dividendos de fundo imobiliário zerado. Custos, mais 3 centavos, se perde aí nos custos, tá aqui, né? Resultado do caixa deu R$4 aí, R$4 centavos para distribuição, né? Ele teve que utilizar ali 5 centavos para reserva para pagar os 10, né? Aqui na estrutura de capital, a gente vê como é que tá, né? Então, conforme o prospecto da oferta e relatórios anteriores, a compra dos imóveis do fundo foi parcialmente financiada por um CRI, segundo as condições abaixo. Taxa de IPCA mais 6, bem ok, bem tranquilo. Início em agosto de 21, 3 anos de carência, prazo total de 25 anos. Já possui esses 3 anos de carência, então ele já vem pagando, né? Então, na parte de ativos e passivos, que ele tem aqui de crédito, né? Papel. O que ele tem de imóveis, o que ele tem de caixa e outros que ele não especifica o que é. O ativo total e aqui o quanto que ele tem de dívida. E aqui o PL do fundo, né?
assim, é isso, não tem mais o que falar. O que eu vejo aqui? É um fundo que, assim, apesar dele se definir aqui como residencial, ele é um fundo híbrido, né? Porque ele mexe tanto com papel quanto com tijolo. Só que, assim, a parte de papel dele é bem maior. 57% está concentrado em papel e 35% em tijolo, né? E qual que é a minha visão? Isso aqui é bom, por quê? Porque te dá um nível de recorrência aqui nesse fundo um pouco mais tranquilo para ele fazer pagamento de dividendos, né? Então, por exemplo, se a gente pegar e fazer uma comparação dele com o HTMX, que é um puro fundo de hotéis, a gente vai ver que essa linha aqui, na DRE dele, da recorrência, vai oscilar bastante, porque depende muito do que está acontecendo em São Paulo, se está tendo evento, se não está tendo evento, se está tendo procura para aluguel, se não está tendo procura. Então, assim, isso acaba oscilando bastante. Então, ele não tem ali uma linha, ali um patamar de recorrência todo mês, né? E aí, ele tendo CRI aqui dentro, ele consegue ter ali pelo menos uma parte ali, 57% da receita, atrelada a isso, né? Então, ele tem uma certa recorrência. E aí, ali na parte de imóveis, ele tem essas oscilações. Mas assim, qual que é o ponto que eu vejo sobre imóveis, principalmente aí dentro do universo de residencial flat, né? Eu não acho que seja muito interessante você ter um imóvel para fazer a alocação dele igual o HTMX, igual ele trabalha aqui, né? Eu acho que assim, você consegue destravar muito mais valor você comprando e vendendo em seguida. Então assim, eu trabalhei em algumas imobiliárias, né? Algumas não, trabalhei em duas imobiliárias e depois abri a minha mesmo. E assim, o que eu percebia? Tinha um termo que a gente utilizava que chamávamos de galinha morta. O que é o galinha morta? Alguém que está desesperado para vender um imóvel, sei lá, tá com dívida, tá com alguma precisão, qualquer coisa assim. E o imóvel dele que vale 300 mil reais, ele vai lá e está vendendo por, sei lá, 200. Então, quando acontecia isso, a gente comprava o imóvel, né? Investia um valor ali para modernizar ele, para fazer uma reforma, então colocava ali 30, 40, 50 mil a mais, o gasto total ali de 250 mil, e aí ia lá e vendia. Então assim, esse imóvel valia 300, a gente comprou por 200, gastou mais 50 na reforma. Quando a gente ia vender, já não vendia por 300, porque ele estava todo reformado, então acabava vendendo um pouco mais, 380. Então assim, o ganho era muito grande. E era operação muito rápido, né? Demorava um pouco mais por conta da reforma. Isso quando precisava reformar. Mas se não, é um ganho muito rápido, é um giro muito rápido, coisa de 2 meses, 3 meses no máximo. Você compra e já vende ele em seguida, né? Então com isso você consegue destravar mais valor. E na questão da alocação é um pouquinho mais diferente. Então assim, eu vou deixar para tratar esse assunto sobre a alocação em si no vídeo do HOSI 11, que é exatamente somente sobre isso, então eu vou deixar para tratar um pouco mais sobre isso. Mas assim, o ponto que eu vejo é isso. Na locação você tem um retorno, mas você não tem um retorno ali que é estável, ele pode oscilar bastante. E o que eu vejo potencial é na venda. Você faz a venda e aí sim você consegue travar muito valor. E aí você pode utilizar uma estratégia que o HGRU faz com as pernambucanas, né? Com a loja Pernambucanas. Ele vai lá, compra em atacado, compra 200 lojas de uma vez e vai lá e vende no varejo. Vende 2, 3, 4, 5 e aí ele vai destravando muito valor. E para essa estratégia aqui de residencial hotéis, eu penso a mesma coisa, né? Eu penso que se fizer isso, com certeza você vai destravar muito mais valor do que somente com a locação, né? Então a gente tem até o exemplo do HTMX até o ano passado, né? Que ele estava pagando aí R$3,50, R$4, R$3 de dividendos, né? Ele estava pagando aquilo, não era porque era o resultado recorrente do fundo, era por conta de vendas, né? Resultado não recorrente. Então ele estava fazendo muita venda, estava fazendo muito ganho de capital e aí distribuía para o cotista, né? Então, isso aí eu vejo com um potencial muito maior de valorização do fundo e entrega para o cotista, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Eu me alonguei bastante. Não vou tomar mais o tempo aqui de vocês, tá? Então, fizemos a análise completa aí do NABE residencial, né? Que é o Apto 11.
E se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E fica atento que ainda hoje vai sair esse vídeo desse fundo que eu falei aqui pra vocês, o HOS11, o fundo da House. E dá uma olhadinha lá também para não perder a análise não, viu? Valeu, galera. Abraço!